Você está acompanhando a Sameva Una, Semana Acadêmica da Medicina Veterinária e Agronomia da Una Catalão e Una Uberlândia. Pessoal, boa noite. Boa A noite. gente já pode começar, né? Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Nós tivemos problemas técnicos na central da Anima quanto à transmissão do nosso link, né? Mas isso não vai inviabilizar. A gente tem o desejo aí dessas palestras aí que são muito bacanas aí. Então, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Sameva Una, né? Essa que é a Semana Acadêmica da Medicina Veterinária e da Agronomia da UNA. Eu sou Henrique Elias, sou aluno do curso de Agronomia da UNA Catalão. É um enorme prazer apresentar a segunda noite deste evento. Hoje os colegas da Agronomia e da Medicina Veterinária terão palestras exclusivas por curso. E essa é a nossa sala, a sala da Agronomia. Pessoal, peço a gentileza aí de quem estiver com o microfone aberto, por gentileza, mutem aí os microfones. Quem for o Rocha aí, multa quem tá com o microfone. Perdão, pessoal. O primeiro tema a ser abordado é metas de manejo e pastejo para intensificação da produção a pasto. E será conduzido pelo professor doutor Leandro Barbeiro. O doutor Leandro Barbeiro possui graduação e mestrado em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, doutorado em ciência animal e pastagens pela Exalc da USP, passando por Massey University da Nova Zelândia. Atualmente é professor, pesquisador e coordenador do projeto Boi a Pasto da Universidade Federal de Uberlândia. É muito currículo, né, gente? E atua na área de manejo e adubação de pastagens em pecuária de corte e leite. Antes de passar a palavra ao Dr. Leandro, eu quero lembrar os alunos que nós encaminharemos para vocês o link para que vocês possam fazer perguntas, né, através de um formulário. É importante que, na medida que o Dr. Leandro for palestrando, que vocês já formulem suas perguntas, né? Nós temos um tempo estimado aí de 20 minutos, talvez a gente vai ter que reduzir um pouquinho esse tempo para as perguntas, né? E que, além disso, hoje nós teremos aí 2 listas de presenças, porque essas listas de presenças contemplam cada palestra, tá? A gente daqui a pouquinho vai divulgar aí no chat para vocês preencherem seus nomes aí na lista de presenças. E é isso. Então, fique à vontade aí, Dr. Leandro Barbeiro. A palavra é sua. Estamos todos ansiosos aí pelos seus ensinamentos aí, pela sua experiência. Fique à vontade. Muito bem. Boa noite, pessoal. Henrique, só confirma para mim se meu som está saindo bem aí, só para a gente seguir. Ok, beleza. Muito bem. Pessoal, muito boa noite. Obrigado à UNA pelo convite de estar participando dessa semana acadêmica, principalmente a professora Poliana, que foi o meu primeiro contato. Parabéns aí pela organização do evento. Acho que é salutar essas iniciativas das universidades de estar trazendo temas um pouco distintos do que os alunos veem no dia a dia dentro da sala de aula, né? Nesse momento, a gente está num momento ímpar aí da história da humanidade, inclusive, né? E nós estamos tendo que nos reinventar. Então, esse é um formato um pouco distinto de eventos. Eu, particularmente, prefiro muito mais os eventos onde que a gente palestra junto com o público, mas, como infelizmente nesse momento isso não é possível, a gente continua fazendo no formato que a tecnologia nos permite. Então,
eu imagino que nós vamos mudar muitas formas de eventos, as formas de ensino no Brasil nos próximos anos. Ok? Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que eu vou seguir uma apresentação, tá? E dentro dessa apresentação eu vou mostrar alguns dados, alguns números, conceitos, e ao final, como o Henrique mencionou, a gente vai ter uma sessão aí para um bate-papo. Eu vou ficar à disposição de vocês, vou deixar meus contatos aí, quem quiser falar comigo depois também vai estar meu contato à disposição de vocês. Vou compartilhar então a minha tela, vou começar aqui. Só um minutinho. Henrique, só dá um ok para mim, um joinha aí se você está vendo a minha tela, só para eu saber. Beleza? Ótimo, perfeito. Então tá aí, pessoal. O que me pediram para eu estar falando com vocês aqui era sobre manejo de pastagem, né? E aí eu deixei o título um pouco mais longo, né? Para contextualizar isso, o que é manejo de pastagem e falar para vocês como que a gente pode ser eficiente dentro dessa área de atuação que médico veterinário, agrônomos, zootecnista podem atuar, e os produtores têm muitas vezes muita dificuldade, apesar de isso parecer muito simples, as pessoas têm muita dificuldade em manejar o pastejo, tá? Então, o título da minha palestra, Método de Manejo do Pastejo para a Intensificação da Produção a Pasto. Eu sou professor, então, da Universidade Federal de Uberlândia e coordeno o projeto Boi a Pássaro. Eu vou aqui falar antes para vocês, quem quiser seguir o nosso projeto lá no Instagram, @projeto Boi a Pasto, tá? Vocês vão ter bastante conteúdo aí sobre manejo de pastagens, tá? Então vamos seguindo, né, a nossa apresentação. O que significa intensificação a pasto, né? Como que nós intensificamos uma produção a pasto? Muitas vezes nos vem à mente que adubar pasto é sinônimo de intensificação, que irrigar pasto é sinônimo de intensificação, reformar pasto é sinônimo de intensificação. Mas é mais simples que isso. Intensificar a pasto significa colher mais carne ou leite por hectare. Simplesmente isso. Não necessariamente e obrigatoriamente eu preciso, por exemplo, adubar o meu pasto. Então, se nós colhemos mais por hectare, eu estou intensificando. Um exemplo, né? Nós estamos lá produzindo, estamos na média nacional aí de produção, 4 arrobas de carne por hectare ano. Por algum motivo, eu modifico o meu manejo, melhoro um pouco os tratos culturais com o meu pasto e passo de 4 para 5 arrobas por hectare. O que eu fiz? Intensifiquei. E não necessariamente eu utilizei de insumos para essa intensificação, tá? E como prova disso, eu trago esse dado aqui, eu utilizo ele quase que em 100% das minhas palestras, independente do assunto que eu abordo dentro da pastagem, eu uso muito esse gráfico aqui para falar para vocês sobre a importância do manejo do pastejo e como o processo de intensificação ele não tem relação direta com adubação, por exemplo. Então vejam, o que está acontecendo aqui? O que esse gráfico mostra para nós? Foi um trabalho realizado com Braquiária brisanta, cultivar morandu, um trabalho grande, tá? É um trabalho de pesquisa, mas era em uma fazenda onde que em determinados momentos eram manejados até 800 animais dentro desse experimento. Então, um experimento bem grande, um experimento bem de campo mesmo. O que eles fizeram? Eles deram 2 condições de pasto para pastejo rotativo. A altura de entrada para o braquiarão de 25 centímetros ou altura de entrada para o braquiarão de 35 centímetros. Tá? Então, o 25 é considerado bem manejado e o 35 mal manejado. O pasto já passou do ponto de colocar os animais. E o 25 eles adubavam com 50 kg de nitrogênio ou com 200 kg de nitrogênio. 35 da mesma forma. 50 kg de nitrogênio ou 200 kg de nitrogênio. Então, aqui nós podemos chamar de 4 fazendas aqui. A fazenda 1, bem manejada e mal adubada. Fazenda 2, bem manejada e bem adubada. Fazenda 3, mal manejada e mal adubada. Fazenda 4, mal manejada e bem adubada. O que acontece? Quando eu pego a fazenda bem adubada e eu aplico mais nitrogênio nesse pasto,
eu parto de 50 para 200 quilos, eu intensifico. Eu colho 8 arrobas a mais de carne por hectare. Quando eu faço a mesma coisa, o mesmo aumento, parto de 50 para 200 em uma fazenda mal manejada, eu também intensifico. Só que eu intensifico só 3 arrobas. Eu aumentei a mesma quantidade, mas intensifiquei menos. Quando eu tenho a mesma adubação, 200 quilos contra 200 quilos no mal manejado, eu intensifico somente pelo fato de manejar melhor o pastejo. Então, eu aumentei em 40% a produção daquela área. E aí, para corroborar o que eu falei no slide anterior, adubação não é sinônimo de intensificação. Uma fazenda bem manejada e mal adubada, se comparada com uma fazenda bem adubada e mal manejada, a fazenda bem manejada produz mais. Ela produz 770 quilos de carne contra 720, são 50 quilos de diferença. Então, isso significa que adubação não é sinônimo de intensificação. Bom, feito isso, feita essa introdução, eu quero levar para vocês agora algumas informações sobre o manejo do pastejo. Como intensificar, como colher bem o nosso pasto. Então, nós temos uma curva clássica aí de 1960 do Dr. Motti, onde que ele mostra que aqui no eixo X é a nossa lotação e aqui no eixo Y o ganho de peso vivo. Quando eu tenho altas lotações, o meu ganho é baixo. Quando eu tenho baixas lotações, o meu ganho por área também é baixo. Isso é reflexo do quê? É reflexo de que em lotações baixas o ganho por animal é alto. E em lotações altas o ganho por animal é baixo. Então nós temos uma condição aqui média de lotação que ela é o que nós chamamos de taxa de lotação ótima, é amplitude ótima. Isso para cada capim, para cada manejo, existe uma amplitude de lotação. E eu vou correlacionar muito isso com vocês hoje, nessa conversa nossa, com a altura do pasto. A altura de entrada, a altura de saída ou a altura de manutenção do pasto. Ao ponto que, se a minha lotação ela é muito alta, eu tenho um superpastejo. E se a lotação é muito baixa, eu tenho um subpastejo. Então, diariamente, nós temos que entender o crescimento do nosso pasto, como que os animais pastejam, para sempre manter o meu pasto nessa condição aqui. Taxa de lotação ótima. Essa taxa de lotação ótima, a gente pode também usar como conceito de capacidade de suporte do pasto. É onde que o ganho por área é máximo e eu não degrado o pasto. Ok? Vamos à frente, então. A gente vai falar um pouco sobre métodos de pastejo. Não vou discorrer muito sobre cada um deles, porque a gente poderia ter uma palestra sobre cada um desses métodos. Eu vou falar rapidamente sobre as características de cada um deles. Então, nós temos a lotação contínua, que é o que mais é utilizado hoje no Brasil. A lotação contínua, basicamente, entenda o termo lotação como ocupação. O que isso significa? Significa que a ocupação dos animais ela é contínua dentro da área. O pasto fica ocupado durante um longo período em pastejo. E essa taxa de lotação contínua ela pode ser de lotação fixa, ou seja, não há variação do número de animais durante o ano. Por exemplo, aqui nesse caso, aqui, esse pasto aqui, nós mantemos essas mesmas 4 vacas durante o ano. Isso eu acredito que vocês possam começar a entender que não é tão bom, né? Porque se a gente pega essa época do ano que nós estamos agora, a época seca, os pastos estão baixos, seco, então manter essas 4 vacas nessa área, talvez eu não tenha pasto suficiente. Ao ponto que lá nas águas, não, lá nas águas eu tenho mais pasto. Agora, se porventura essas vacas não estão com problema de falta de comida agora, com certeza na época das chuvas vai sobrar pasto, eu vou perder pasto. Né? Então, uma outra forma de trabalhar com a lotação contínua é a taxa de lotação variável. Como que é a taxa de lotação variável? Como eu vario a taxa de lotação dentro da minha fazenda? Eu posso diminuir a área que os animais estão pastejando, então eu aumentei a lotação. Mas, de forma geral, o que nós fazemos é aumentar o número de animais ou diminuir o número de animais. Com isso, nós alteramos essa taxa de lotação na lotação contínua, inclusive. E a lotação intermitente, que é um outro modelo de manejo do pastejo. Então, a lotação contínua, a ocupação dos pastos é contínua. A lotação intermitente, a ocupação dos pastos é intermitente. Então, o primeiro método de pastejo, a primeira variação dentro da lotação intermitente é o pastejo alternado. O que é o pastejo alternado?
Basicamente, eu pego um pasto lá que eu tenho na fazenda e passo uma cerca no meio dela. E o gado começa a passejar de forma alternada. Ora ele vem para o pasto de baixo, ora vai para o pasto de cima. Já é um pouco melhor se comparado à lotação contínua, em termos de colheita do pasto em valor nutritivo, em termos de eficiência de colheita. Mas nós temos métodos mais eficientes ainda que eu vou mostrar para vocês. Uma outra forma, o pastejo rotacionado, que esse é o que a turma mais conhece aí no campo, né? Eu tenho lá uma área de pasto, onde que eu divido ela em vários pastos e os animais, aqui está representado nessa figura, os animais estão pastejando esse pasto. Esses que estão mais num verde um pouco mais claro foram pastejados recentemente, estão entrando em replantação, e os que estão em verde mais escuro são os pastos que estão mais altos, serão os pastos que os animais vão pastejar em seguida. Então eu posso trabalhar na lotação intermitente, no rotativo, com taxa de rotação fixa. O que é taxa de rotação fixa? Eu sempre mantenho o mesmo número de animais dentro do meu módulo de rotacionado. Ou então, da mesma forma que a lotação contínua, eu posso variar o número de animais dentro do módulo de rotacionado. A taxa de lotação variável, tanto no contínuo quanto no rotacionado, ela é um pouco mais difícil, porque eu tenho que ficar mexendo no meu lote. Mas é uma forma interessante aí da gente sempre fornecer forragem de qualidade e em quantidade para os animais que estão em pastejo. E aí nós vamos aperfeiçoando os métodos de pastejo. Por exemplo, nós temos o pastejo rotativo com 2 grupos de animais, o pessoal chama no campo também isso aqui de desponte e repasse. Um grupo de animais entra fazendo desponte, corta o pasto quando o pasto está com melhor qualidade. A hora que esse pasto diminui um pouco a altura, eu troco eles de pasto e um outro lote entra aqui fazendo o repasse. Isso é bem utilizado em gado leiteiro. Tá? Os lotes ou grupos de animais são formados em função da exigência nutricional, então normalmente os animais que vão à frente são animais de maior exigência e os animais que fazem o repasse, que corrigem essa altura pós-pastejo, aqui são animais de menor exigência. Uma dificuldade disso no manejo é não misturar esses 2 lotes. Então, ou eu tenho que ter água e mineral ou coxo de ração que seja individualizada ou com acesso em cada pasto, ou que eu tenha uma área de descanso, uma área de lazer ou praça de alimentação, como queiram, aqui ao centro, ou dividida dentro do corredor, de modo que eu consiga ter uma estrutura que eu não misture os 2 lotes. Isso é muito utilizado em gado leiteiro, esse método de pastejo, tá? Com 2 grupos de animais. E uma outra forma mais intensiva ainda, o pessoal utiliza isso muito em pastagem irrigada, por exemplo, debaixo de pivô central, é o pastejo em faixa. Basicamente, eu tenho uma área de pastejo, os animais estão agora pastejando essa área representada aqui. Quando eles removem essa área, eu passo eles à frente, eu trabalho com cercas móveis. Tá? Então, rebaixou aqui, eu passo os animais para frente. Então, eu vou mudando a cerca, uma cerca na frente e uma cerca atrás. E eles vão indo para frente. Na hora que eles chegaram na frente, eu volto com eles para trás aqui. Normalmente, o pessoal tem trabalhado com esse método de pastejo em faixa, pastejo de horas. Às vezes, coloca o animal aqui, 1 ou 2 horas em cada faixa para o pastejo. Então, esse pastejo, essa cerca, ela é mudada várias vezes durante o dia. Bom, antes de mostrar o próximo slide, né? Aí vem uma pergunta para vocês refletirem, né? Pensem um pouquinho aí, vou dar 30 segundos para vocês pensarem. Eu falei muito sobre lotação contínua, falei sobre lotação rotativa. E aí? Qual que é melhor? Quem é melhor? Lotação contínua ou lotação rotativa? 30 segundinhos aí para vocês pensarem e eu vou tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Vamos para a resposta da pergunta, né? Então tá aí os 2, contínuo e rotacionado. Rotacionado à esquerda, contínuo à direita. Rotacionado em verde, contínuo em azul. Bom, na lotação rotativa, nós temos menor desempenho individual. Ou seja, cada animal ganha menos peso, ou cada vaca produz menos leite na lotação rotativa se comparado ao contínuo.
Vejam, eu estou falando de um contínuo bem manejado, não é esse contínuo que a gente vê às vezes passando na beira da estrada aí, pasto rapado, cheio de cupinzeiro, cheio de formiga, vaca com a boca suja de terra. Não é isso não. É um contínuo bem manejado. Eu vou mostrar para vocês como manejar bem um pastejo contínuo. Entretanto, no rotacionado eu tenho maior taxa de lotação, porque eu colho melhor a forragem. E no contínuo, menor taxa de lotação. Voltando um pouco no rotacionado, por que no rotacionado os animais têm menor desempenho? É porque quando eu submeto o animal a um pastejo rotativo, eu coloco os animais para rebaixarem um pasto. Quando eu dou aquela condição para ele, ele encontra no primeiro momento um pasto de excelente qualidade, mas ele vai rebaixando esse pasto e talvez em um dia ou em meio dia, que seja, dependendo da ocupação, ele sai de uma forragem de excelente qualidade e vai para uma forragem de baixa qualidade. A dieta média dele é aquela forragem de boa, de mediana e de má qualidade, que é próximo da altura pós-pastejo. Já no caso da lotação contínua, como a colheita é menos eficiente e a lotação ela é menor, o animal tem a oportunidade de seleção. O animal só come ponta de capim. Então ele escolhe onde que ele pasteja. Novamente, um pastejo bem manejado, a lotação contínua bem manejada. Então há um maior desempenho individual. Entretanto, no rotativo nós temos a maior taxa de lotação. Como eu colho melhor a forragem e eu aproveito melhor essa forragem, eu trabalho com maior lotação. Então, o resultado de tudo isso é o quê? Maior produção por área no rotacionado e uma produção um pouco menor por área no contínuo. Mas isso não quer dizer que o contínuo seja ruim. Lotação contínua é muito interessante. Eu faço muitas pesquisas aqui na universidade com lotação contínua também, porque é o que representa a maioria das pastagens do nosso país. Na lotação contínua, para vocês terem uma ideia, eu gasto menos com infraestrutura, gasto menos com cerca, gasto menos com água. Tá? Eu tenho menos investimento. E, dependendo do meu objetivo, eu posso trabalhar com um objetivo de maior desempenho individual, dependendo de uma situação, e ele pode ser melhor que o rotacionado. Agora, obviamente, quando eu quero intensificar a minha fazenda, eu preciso sim trabalhar com o rotacionado. Então, normalmente, o contínuo um pouco mais extensivo, o rotacionado um pouco mais intensivo. Então, partindo para o tema da minha palestra hoje, que é a intensificação da produção a pasto, vamos falar bastante de rotacionado e um pouco menos do contínuo. Mas isso não quer dizer que ele não é importante e não é bom também. Bom, vamos pensar então no comportamento digestivo dos animais. Olha essa girafa aí. Essa girafa está colhendo capim? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre manejo do pastejo em girafas, tá? Eu vou falar em manejo do pastejo de boi mais à frente. De vaca, de cordeiro, de caprino, tá? Mas eu quero mostrar para vocês com relação ao ambiente pastoril, dando uma condição para o animal para que ele consuma forragem, para que ele não faça esse malabarismo que ele está fazendo aqui. Então, para essa girafa, o ambiente pastoril adequado para ela é esse aqui. Isso que a girafa gosta de comer, é aqui que ela ingere bastante forragem. Mas vamos falar de boi, né? Vamos falar de vaca. Esses animais no canto superior esquerdo aí, comendo capim na neve, eles estão pastejando? Sim, estão pastejando. Muito ou pouco? Pouco. Porque o animal tem que ir lá, remover a neve, pegar o perfil lá embaixo e consumir. Os animais embaixo, nesse aqui no Brasil, a foto de baixo, nesse pasto seco, eles estão consumindo forragem? Sim. Mas não a quantidade que eles gostariam de consumir. Né? O animal está ingerindo pouca forragem. E essa foto da direita? Os animais estão consumindo forragem? Sim. Muito ou pouco? Por incrível que pareça, pouco. Eu vou mostrar isso para vocês com números, com vídeos, que essa vaca aqui, ela passa fome nesse pasto. Ela tem muita dificuldade em consumir esse pasto. Então, nós não devemos deixar o pasto chegar nessa condição. Então, um ambiente pastoril mais adequado, tanto para animais de corte quanto para animais de leite, é um pasto nem muito baixo e nem muito alto. E para cada espécie forrageira, nós temos as recomendações, que eu vou falar para vocês. Se vocês observarem uma vaca pastejando, um bovino, ele tem esse comportamento aí de pastejo. Vejam, o animal vai, passa a língua de lado assim e coleta a forragem. E os dados de pesquisa mostram que o animal, quando em pastejo, qualquer ruminante que seja, ele remove 50% da altura de um perfilho estendido. O perfilho é a planta lá do capim. Eu imagino que fosse aqui a minha caneta, não sei se vocês estão me vendo aí na imagem, mas imagina uma caneta e o animal vai lá e consome metade da caneta.
É uma planta, o animal está indo lá e consumindo metade da planta. É o que está mostrando na foto aqui. Imagine que o pasto tem 50 centímetros de altura, o animal vai lá e remove 25. Se tiver 40, o animal remove 20. Se tiver 20 centímetros, ele remove 10. Se tiver 10, ele remove 5. E assim por diante. Dessa forma que o animal passeja. O que isso significa? Significa que se o animal está num pasto muito alto, o bocado é muito grande. E se ele está no pasto muito baixo, o bocado é muito pequeno. Vamos olhar isso em gráfico. Tá? Isso aqui é uma adaptação feita de pastos de gramíneas temperadas. Eu fiz isso para uma gramínea tropical. Então, como se fosse aqui um pasto de capim-mombaça. Tá? Então, mostrando que o animal passa fome em pastos muito altos. O que foi feito aqui? O pasto, a altura de entrada era ou 30, ou 60, ou 90, ou 1,20 m. Então, na figura A aí. O que está acontecendo com o tamanho do bocado, cada bocado que o animal dá? Em um pasto muito baixo, o bocado é pequeno. Em um pasto bem alto, o bocado é grande. O que o animal percebe? Ele percebe que quando ele está num pasto muito baixo, um pasto de 30 centímetros, por exemplo, essa espécie forrageira aqui, o que ele faz? Ele fala, poxa, eu estou dando bocado, o bocado está pequeno, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a quantidade de bocados por minuto, figura B. Então, o que ele faz? Ele dá mais bocados por minuto, ele pasteja mais rápido. Eu vou mostrar isso em vídeo daqui a um pouco para vocês. Só que mesmo assim, o animal ainda continua com fome. Ele fala, poxa vida, eu aumentei a quantidade de bocado por minuto, mas eu ainda estou com fome. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar mais horas por dia pastejando, figura C. O animal mantido no pasto baixo, nesse espaço rapado que a gente tem aqui no Brasil, ele fica pastejando mais horas por dia. Ele faz tudo isso, ele lança a mão dessas estratégias da figura B e da figura C, mas mesmo assim, lá na figura C, o consumo diário em quilogramas é baixo. Ou seja, o animal mantido em pasto baixo, o consumo é baixo. E veja que a curva que está sendo gerada aí é uma quadrática. O que isso significa? Significa que se eu aumentar a altura do pasto, a entrada com 1,5 m, 2,10 m, olha o que acontece com o consumo. Se a gente gerar uma equação matemática aí. Isso significa que se o animal for mantido em um pasto muito alto, ele também consome pouca forragem, além dessa forragem ser de baixa qualidade. Olha esse exemplo aqui. Vou mostrar o vídeo para vocês. Esse caprino está pastejando um pasto que tem aproximadamente 2 metros de altura e a cabeça dele aqui, a boca dele está posicionada a aproximadamente 1 metro de altura. Então veja. Vai cortar o perfil exatamente da altura dele. Está tentando cortar, ele não um bocado aí. Pronto, um bocado. Veja, o bocado é bem grande. Olha a dificuldade que ele está tendo nisso. Ele está comendo um baguete. Ele está no mesmo vaca aqui, em um pasto numa condição um pouco melhor, uma novilha, né? Um pasto numa condição muito melhor, um pouco melhor. Eu vou, inclusive, ajudar vocês a contar os bocados dela, para vocês verem como que essa vaca pasteja. Olha lá o bocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha a língua dela passando de lado e cortando. Ela está removendo aproximadamente 50% da altura também. Uma velocidade de passeio muito mais rápida. Uma ingestão de forragem muito melhor, uma forragem de melhor qualidade. Se eu colocasse essa novilha naquele pasto de capim-elefante alto também, ela passejaria da mesma forma que aquele animal lá passejou. Olha esse outro vídeo aqui. Eu vou colocar aqui uma vaca. Essa vaca ela vai entrar em um corredor
E nesse corredor existem pastos com bom manejo e pastos com manejo ruim. Eu vou mostrar para vocês o que é o bom manejo e o que é o manejo ruim. Vocês vão ver como que a vaca muda instantaneamente o comportamento ingestivo dela de acordo com a condição do pasto. De acordo com a altura desse pasto. Vejam, ela está vindo e vai entrar no corredor. Aqui tem várias parcelinhas. Isso aqui para mim para essa gramínea aqui, essa é a altura ideal de manejo dela. Aqui está com 20 centímetros de altura. Olha como que essa vaca está feita. Um bocado. 1, 2, 3. Quantos metros lá? Olha como que ela passeia. Ela desperdiça pouca forragem. Ela movimenta a cabeça para a direita e para a esquerda. Veja que o resíduo que está ficando aqui, se for fazer uma medida aqui, ele representa aproximadamente 50%. Olha que o animal desperdiça pouco. Nós estamos bem agora. O que está pisando aqui, ó, vai ficar para trás, é comeu. Não tem problema. Ela está secando de forma bem eficiente, bem a forragem, pouca forragem ainda na boca dela. Ela vai passar para outra parcela bem manejada de novo. Veja o movimento da vaca. Para a esquerda, para a direita. Para a esquerda, para a direita. Olha como é uma inteligente. Olha que você perto da área. Olha o movimento das patas, bem lento, movimento uma pata, passejando de uma outra. Ela vai passar por uma parcela ruim agora, passa uma passada. Olha, 47. o cara já soltou lá pra frente, foi embora. Ela não perde tempo e não passejar, mas ela vai pra frente. Ela vai de novo uma olha o que ela faz. Parou o movimento da esquerda para a direita e vem no reto para frente. Olha o movimento das pernas dela mais rápido, andando mais rápido. Olha só, olha a velocidade que essa vaca está fazendo essa versão, usando em cima da expedição. Number 5. E agora de novo no passo novo. Olha o que essa vaca fez. Puxou o freio de mão, parou e continuou. Esquerda. É o mesmo caminho. A mesma espécie de madeira. É ali, tá lá. Qual é a diferença? A diferença aqui é do passo para o outro. Está passado. Ela vai. Esquerda. Direita. Esquerda. Então é importante nós observarmos mais os nossos animais. Se eu vejo meus animais andando muito no pasto, indo muito perto da cerca, indo muito perto do conceito, significa que eu estou errando alguma coisa. Eu deveria estar falando o erro. Não que eu estou errando, não estou no mesmo adequado. Está fazendo 63, number 6. É interessante que o animal faça algumas refeições que essa vaca está fazendo aqui, ó. Essa vaca, ela está comendo aqui, ela come poucas horas por dia. Hoje a gente já está comendo todo mundo que faz ela come bastante. Quando muito pouco ela vai deitar, vai numa sombra lá, um ambiente que é mais interessante para ela, para ruminar. Por exemplo, isso é muito melhor do que uma vaca que vai fazer pela. Essa vaca vai fazer um espaço para quando eu faço muito. Vai chegar aqui, olha, vai ficar andando 40, de hora por number 7. Vai ter menos tempo na alimentação, vai ter mais estresse térmico, no Brasil, e consequentemente vai ter menos. Culpa de quem? Nossa. Bom, vamos para frente. Vamos para recomendações de manejo, então, entendemos um pouco aí de comportamento digestivo. Vamos falar um pouco sobre manejo, né? Aqui em cima, eu não estou conseguindo verificar aqui, tá? Ok. Bom, tá aqui. Quando colocar o gado para pastejo? Essa é a pergunta que muitos produtores fazem para a gente. Meu pasto está lá, meu rotacionado. Quando que eu coloco o gado? Qual é a condição de pasto? Esse aqui é um exemplo de capim Tanzânia, tá? Isso acontece para qualquer capim manejado em lotação rotativa. Mas eu vou mostrar aqui do capim Tanzânia e depois a gente extrapola para os demais também. Então vejam,
Aqui no eixo X, está acontecendo o que aqui? Na linha de baixo aqui, as datas, né? Datas de rebrotação. Aqui no ponto zero, que é a interseção do X com o Y, é quando nós tiramos os animais do pastejo, ou seja, o pasto entrou em rebrotação. Então, quando o pasto entra em rebrotação, o que acontece? Ele começa a produzir muita folha. Então, vão passando os dias. Então, aqui 8 de dezembro, 28 de dezembro, 4 de janeiro, 14 de janeiro. Com isso, o que vai acontecendo com a altura? Vai aumentando. Então, inicialmente, o pasto ele produz só folha. Por que ele produz só folha? Porque ele quer fazer fotossíntese. O componente morfológico da planta que faz fotossíntese, na sua grande maioria, é folha. Né? Bainha faz muito pouca fotossíntese, raiz não faz porque não tem luz, né? E colmo também faz muito pouco. Então, ela quer fazer folha. Só que chega uma hora, o que essa planta faz aqui? Ela vira a chavinha lá e ela começa a produzir colmo. E junto com o colmo, ela começa a produzir senescência, as folhas de baixo começam a morrer. Opa, eu olhando o que está acontecendo aqui com essa planta, eu já começo a tomar decisão com o manejo. Bom, o que minha vaca gosta de comer? Folha. Minha vaca gosta de comer colmo? Não. Minha vaca gosta de comer folha morta? Não. Colmo e folha é bom para minha vaca? Não. Bom, se isso não é bom, é muito simples. É só colocar a vaca para passejar quando não tem colmo e não tem senescência. Simples, é básico isso. É o beabá do manejo do pastejo. E isso acontece quando o meu pasto intercepta 95% da luz solar que chega nele. Ou seja, quando 5% da luz solar que chega no pasto atravessa e vai até o solo, esse é o momento de colocar o gado. Só que isso, pessoal, nós fazemos isso na pesquisa, determinamos esse ponto teórico, tá? Só que é com um equipamento de difícil manuseio e ele é caro. Hoje um equipamento desse custa próximo de 100 mil reais. Então, em pesquisa, nós utilizamos ele. Nós temos um desse aqui na universidade. Só que o produtor não vai comprar esse equipamento. Tá? Aí, o que nós fazemos? Nós correlacionamos essa informação, esse teórico aqui, com uma informação muito simples do produtor medindo no campo, que é o quê? Altura. Aí, isso aqui, vou passar para vocês uma reguinha que nós desenvolvemos aqui na universidade, que é muito simples, e vocês podem fazer aí na fazenda, recomendar para produtores, que ela é bem simples de utilizar. Então, essa é a minha recomendação que eu faço para o manejo do pastejo. No caso do Tanzânia, a altura de entrada é 70 centímetros. Eu vou falar daqui um pouco de altura de saída. Tá? E vou falar de outros capins também. E aí vem outra pergunta. Aí o produtor fala, Leandro, beleza. Entra com 70 no Tanzânia. E quantos dias que a minha vaca vai ficar no pasto? Eu vou deixar 1, vou deixar 2, vou deixar 5, vou deixar 10. Pastejo rotativo, pessoal, pastejo com lotação intensiva, onde que eu exploro bem a minha produção do meu pasto, eu quero colher bastante carne, colher bastante leite por hectare. Quanto menor for o período de pastejo, melhor. Vejam esse dado desse gráfico. Aqui no eixo X está mostrando quantos dias que a vaca ficava em pastejo, ocupando o pasto em pastejo rotativo. Então, o experimento foi feito. Ocupação de 1, 3 ou 5 dias. Quando a vaca era trocada de pasto todo dia, olha o padrão de produção de leite dela. A média aí de 10,5 kg de leite por animal por dia. Quando eu pego a vaca e começo a trocar ela a cada 3 dias, olha como que oscila a produção de leite dela. Vai de 9,8 até 11. Pode até ser que na média está próximo de 3, mas isso para a produção de leite é péssimo. Eu ficar oscilando a minha produção. E olha quando eu vou aí para uma situação de trocar cada 5 dias. Aí a vaca fica louca, né? Porque quando eu troco ela de pasto, coloco ela no pasto bom, ela vai lá em cima, quase 11 kg de leite por dia. A hora que eu boto ela numa condição de pós-passeio, já diminui 20%, 30% a produção diária de leite dela. Aí talvez eu tenha que ajustar isso na dieta. Tá? Então, quanto menor for o período de pastejo, melhor, tanto para a produção de leite quanto a produção de carne. Isso significa o quê? Significa que no rotacionado, quanto mais pastos eu tiver, melhor. Então, eu já montei um projeto de rotacionado com 50, 60 piquetes, tá? Para um grupo de animais, onde que troca o gado 2 vezes por dia. Então, isso é bem interessante, tá? Trocar o gado rápido. E aí, qual é a condição de pasto para eu tirar o gado desse pasto? Né? Como eu disse para vocês,
ocupação mais curta, é mais interessante. Mas quando tirar o lugar do pasto, qual é a condição do pasto? Então, vejam, eu tenho essas duas condições aqui, olha. Onde que eu corto apenas uma quantidade pequena de folhas, ou eu vou e rebaixo bem o pasto. Na situação onde que o pasto sai mais alto, eu tenho uma rebrotação mais rápida. Por quê? Porque sobrou folha para fazer fotossíntese. Sobrou bastante folha aqui. Já na situação da direita, sobrou menos folha. A rebrotação ela é mais lenta. Por quê? Porque a planta rebrota de forma mais lenta porque não tem folha para fazer fotossíntese e muitas vezes tem que ativar gemas da base aqui para produzir perfilhos novos. Não que isso seja de todo ruim. Em alguns momentos, alguns ciclos de passeio, eu quero fazer isso para renovar a população de planta. Mas eu tenho que ter em mente que a minha rebrotação vai ser mais lenta. E, além disso, a dieta dos animais ela fica dessa forma. Se eu rebaixo mais, a dieta é pior. Se eu rebaixo menos, a dieta é menor. É melhor. Vou passar para frente nesse gráfico. E quanto tempo o pasto fica descansando? Quanto tempo que demora para o gado voltar no pasto? Depende. Depende do quê? O período de descanso é determinado pelas condições climáticas, fertilidade do solo, adubação, altura pós-pastejo, etc. Nesse caso desse gráfico aqui, está representado pela época do ano. Um capim-mombaça bem manejado, na primavera, ele chegava na condição de pastejo em 22 dias, e no verão em 24 dias, e no outono e inverno com 95 dias. Então, manejar por dias fixos não é uma opção. Eu tenho que manejar com dias variáveis de descanso, de acordo com as minhas condições climáticas. Bom, e aí vem a nossa receitinha de bolo, né? A altura de entrada e a altura de saída para os capins. Deem uma olhada aí nessas alturas, para vocês gravarem bem essas informações. Vejam que a altura de saída ela é 50% da altura de entrada. Então, a altura de tirar os animais do pasto é quando o pasto está em 50% da altura de entrada, desde que a altura de entrada esteja correta. Tá? Então, por exemplo, a Mombaça 90, Tanzânia 70, se a gente pegar Marandu 25, 25, Capim Elefante Camerão 100, Braquiária Marandu 25, e assim vai. Bom, e aí lá no campo, né? Que ponto que é isso no dia a dia? Como fazer essa medição lá no campo? Olha aqui a régua que nós fizemos aqui na universidade. Uma régua bem simples. Um cano de PVC, com uma fita métrica aqui colada nela. Eu tenho uma folha de raio-x aqui que está passando por dentro. Aí olha só, nosso estudante aqui, nosso aluno, está colocando no capim e a folha de raio-x serve para ele ver onde que está a altura do pasto. Tá, vou mostrar um videozinho aqui da aluna fazendo a medição. Olha aí, ó, a reguinha lá, ela tá cantando as alturas. 33, 26, 36, vocês ouvem, 39, ela tá cantando tudo que eu tava 32, 35, 31, muito rápido. 41. Então, como que eu faço isso na prática? Tá? Eu tenho lá um módulo de rotacionado, por exemplo, esse nosso aqui, se não me engano, ele tem 16 ou 17 piquetes. Eu não preciso de medir todos os passos todo dia. Aqui é um exemplo onde nós medimos os passos para definir o manejo da semana. Eu meço ele na quinta-feira, por exemplo. Eu vou lá na quinta-feira e meço 4 passos, considerando que o meu período de ocupação médio vai ser em torno de 2 dias. Então, eu vou lá e meço e vejo a minha ordem de sequência dos que estão mais altos para os mais baixos. Então, se eu medir na quinta, eu defini aqui, olha, os passos que eu medi esse. Então, eu digo assim, olha, aqui, o primeiro, aqui na sexta-feira vem para esse, no domingo vem para esse, na terça vem para esse, e na quinta vem para cá. Eu não preciso medir passo todo dia. Eu faço um mapinha lá na parede e deixo isso aqui anotado. A pessoa só vai lá e abre o colchete e troca os animais de pasto. Volto lá na próxima semana, né? O gado está em pastejo aqui, meço de novo mais 4 e faço a sequência para a próxima semana. Isso para pré-pastejo, né? E vou observando o pós-pastejo. Às vezes, se o pós-pastejo, o gado rebaixou demais o pasto, eu troco antes. Eu mudo um pouco essa sequência. Não deixo isso bem fixo, né? Bom, mas e aí? Vale a pena tudo isso que eu estou falando para vocês? Vale a pena medir a altura de pasto? Isso
Como que isso reflete no desempenho dos animais? Como que isso reflete na rentabilidade do produtor? A gente faz muito experimento com o gado leiteiro, né? O gado leiteiro, ele mostra rápido os resultados para a gente. A medição no dia a gente consegue ter esse efeito, né? Então vejam bem, experimento realizado com capim mombaça, onde que o capim mombaça, a altura de entrada dele era 90 ou 1,40 m, passa um pouco passado já. 2 meses de medição, né? Qual que era a produção da vaca? Quando o pasto era bem manejado, a vaca produzia 14 kg de leite. Quando o pasto era mal manejado, a vaca produzia 10,8. Só com o manejo, nós aumentamos em 30% a produção da vaca. Sem adubar mais, sem ter uma vaca melhor, é a mesma vaca, é a mesma genética, é o mesmo pasto. Eu aumentei 30% a produtividade. Isso é interessante, não existe tecnologia barata como essa que aumenta essa produtividade da forma que a altura aumenta. Essa medição de altura de entrada, altura de saída. Outro exemplo da vaca de leite aqui. Agora aqui é capim elefante. Ou entrando com 1 metro, ou entrando com 1,20 m. Aqui o pessoal manejou o pastejo com dia fixo. 27 dias de descanso. Então, independente da altura. E a altura que eles encontraram na média foi 1,20 m. De 1 metro a 1,20 m é 1 palmo, pessoal. 1 palmo de diferença. Quem não conhece muito de pastagem não consegue identificar isso no olho. Olhando o pasto, não vê qual que é mais alto, qual que é mais baixo. Mas a vaca consegue. E consegue muito bem. Então, o da esquerda bem manejado, o da direita mal manejado, um pouco passado. Olha como que a vaca reflete isso em produção. Aumenta 20% a produção, aumenta 40% a lotação e aumenta 52% a produtividade. Repetindo esse experimento de novo no ano 2007, aumentou de novo a produção, aumentou a lotação e aumentou a produtividade. Aumento de 50% na média de produtividade somente na tomada de decisão do manejo correto do pastejo. É simples, não é? Muito simples. Isso é tomada de decisão. Isso é atitude de falar, olha, eu vou começar a observar o meu pasto, observar o comportamento dos meus animais. Com isso aqui você gasta menos com ração. Com isso aqui você gasta menos com adubação. E, consequentemente, a rentabilidade vai ser melhor. Só um dado aqui da lotação contínua, né? Para vocês terem em mente aí, do capim marandu, qual que são as metas de altura no contínuo em manutenção de altura, tá? Então, ele pode ir de 20 a 40, qualquer uma dessas alturas aqui, a produção de forragem ela é semelhante para esses capins aqui, tá? Então, normalmente, na lotação contínua, pessoal, nós trabalhamos com capins de porte mais baixo. Exceto aí o capim Tanzânia, que em algumas situações tem trabalhado com lotação contínua, mas eu, particularmente, não gosto desses capins. Inclusive até o Charaés, né, que é o MG5, não gosto em lotação contínua. Lotação contínua, eu gosto das braquiárias brisantas, dos sínodons e as braquiárias decumbens, aí, rosizienses, inclusive. Bom, estou caminhando aqui para o final, pessoal, deu até uma acelerada em virtude do tempo, mas eu quero falar um pouco para vocês sobre o manejo do pastejo na época de transição das secas para as águas, que é essa época exatamente nós estamos agora. Vou pegar a minha região aqui de Uberlândia, já começou a chover, tivemos uma chuva aí semana passada. Tá? Então agora é a hora da gente tomar muito cuidado com o manejo do pastejo. O que acontece nessa época do ano agora? O pasto, as chuvas começam a aparecer e o pasto começa a rebrotar. Os animais estão comendo um capim seco. Muitas vezes a gente está usando uma dieta aí onde a gente está suplementando esses animais com proteína para eles poderem consumir essa fibra de baixa qualidade e conseguir ruminar e aproveitar essa fibra de baixa qualidade, muitas vezes trabalhando com ureia, inclusive. Tá? E aí o pasto começa a rebrotar numa forragem de baixa matéria seca, alto teor de proteína, alta digestibilidade, só que são plantas pequenas. O que o animal começa a fazer? Ele começa a deixar o pasto seco e começa a ir para o pasto verde. Só que tem muito pouco capim. Aí o animal consome menos forragem, larga o pasto seco e o pasto não sai. O pasto não inicia a rebrotação. Porque o perfilho sai, o perfilho aparece, o animal vai lá e come. Não deixa a área foliar desenvolver. O que nós fazemos então? Imagina então que eu tenho na minha seca, os animais estão espalhados aí na fazenda, consumindo os pastos que eu por algum motivo manejei, talvez eu vedei, enfim. Tem gado pela fazenda inteira. O que eu faço? Nós utilizamos essa ferramenta que nós chamamos aqui, entre aspas, de sequestro de gado. O que é fazer isso?
é pegar o gado da sua fazenda e sequestrar ele em uma área mais concentrada da fazenda. Onde que isso pode ser feito? Isso pode ser feito em uma área de confinamento, por exemplo, que você tiver. Isso pode ser feito em um pasto um pouco menor. Tá? Não significa você pegar todo o gado e colocar num pasto só, tá, pessoal? Vamos imaginar, a fazenda tem 1000 cabeças. Não é pegar essas 1000 cabeças e colocar tudo em um pasto aqui como está representado. Isso aqui é para efeito didático, tá? A ideia é deixar os animais mais concentrados em uma área e deixar o restante dos pastos rebrotarem. Deixa sem gado em cima para o pasto rebrotar rápido. Ah, Leandro, mas e aí? Esse gado vai ficar aqui, ele vai detonar esse pasto, ele vai degradar ele. Sim, ele vai degradar. Eu sacrifico um pasto em detrimento dos demais. Aí talvez eu tenha que reformar isso aqui. Ou então esse local aqui pode ser um local de confinamento, por exemplo, se você tiver essa estrutura. Ah, mas e aí? O que eu dou para esse gado? Isso aqui é um exemplo. Olha. Isso aqui é feno de capim. Na realidade é resíduo de sementeira de capim, né? Está lá no pasto, um lote grande de animais, está dando para o gado. O gado começa a forragem seca aqui, suplementando. Eu posso dar para o gado no sequestro, posso dar cana picada, posso dar silagem de cana, posso dar silagem de sorgo, posso dar silagem de capim. Normalmente o que nós fazemos é trabalhar com alimentos de valor nutritivo um pouco mais baixo e de custo um pouco mais baixo também, porque senão isso acaba ficando caro para esse animal. E aí, eu posso trabalhar também com a roçada do pasto. Nessa época, às vezes eu errei um pouco no manejo, o pasto cresceu demais, tá? Eu entro na roçada. Roçada do capim andropógon, no início da época das águas, eu baixando ele aproximadamente 20 centímetros. Olha que lá atrás. Está começando a chover. Então esse é o momento de começar a roçar o pasto. Agora, nessa época de sol, começou a chover, começa a roçar pasto. E depois, a hora que eu rebaixei bem os pastos, eu posso entrar com adubação. Para esse pasto rebrotar mais rapidamente, eu ter forragem na época das águas. Bom, como considerações finais, pessoal, que eu tenho para passar para vocês aqui, é que nós devemos, né, na intensificação da produção a pasto, é cuidar do nosso pasto como se fosse uma cultura. Eu tenho que cuidar do meu pasto como se ele fosse soja, como se ele fosse milho, como se ele fosse algodão. E cuidando dele dessa forma, eu devo colher ele com uma cultura. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A minha família é de agricultores e pecuaristas. E eu lembro quando eu era mais jovem, que eu morava na propriedade com os meus pais, lá no Paraná, que eles têm propriedade, tem até hoje. E existe até hoje um campeonato de colheita. O que é esse campeonato de colheita? O pessoal pega as colhedoras, regula as colhedoras de soja, que é de soja no caso, e fazem um campeonato de quem é o agricultor que menos tem perdas na colheita. E aí ganha um carro, ganha uma moto, ganha alguns prêmios lá. E aí os caras regulam as máquinas para perder 10 quilos, 20 quilos por hectare, em uma produção de 3 mil quilos, 4 mil quilos por hectare. Ele está perdendo lá 0,1, 0,2, 0,4% da produção dele. E nós, no pasto, nós perdemos muitas vezes 80% do que foi produzido. Da nossa produção de forragem, eu perco muitas vezes 80% porque eu manejo errado o meu pasto. Gastei para produzir, cuidei dele como uma cultura, e no momento de colocar o gado, eu perco essa produção. Então, o segredo da produção intensiva a pasto não está na adubação, não está na irrigação. Lógico que essas tecnologias são muito interessantes, mas o segredo está na colheita do pasto. Colha seu pasto como uma cultura. Fazendo isso, a pecuária pode ser tão lucrativa quanto a agricultura. Conheço diversos projetos de pecuaristas que ganham muito mais dinheiro do que agricultores de soja, do que cana. E tem gente com área arrendada para soja e área para cana, passando tudo para a pecuária, porque está ganhando mais dinheiro com pecuária. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. Mas também não é fácil produzir soja, não é fácil produzir cana, não é fácil produzir milho. O dia que nós tivermos a mentalidade do agricultor e nós controlarmos o nosso sistema, nós seremos tão eficientes como eles. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos. Eu fico à disposição de vocês para as perguntas. Aqui está meu e-mail, leandrobarbeiro@uf.br.
o projeto Boi a Pasto, à disposição para as pessoas. Professor, já aproveito para de antemão agradecer aí pelo seu tempo, sua dedicação. Eu faço parte do sexto período, não tenho essa vivência de campo, assim, então para mim foi muito interessante, porque a gente percebe que tudo isso é ciência. Perdão, pessoal, percebi que meu vídeo não estava sendo transmitido. Então, tudo isso é através de estudos, né? Tudo isso é através de ciência, nossa, como parece ser simples, né? Então, com investimento quase nulo, né? Apenas com técnica, para mim, confesso que foi assim, eu tomei até um susto, assim, nossa, como pode ter 30% de rendimento apenas com técnica, né? E lógico que isso é associado a outros fatores aí, a outras a adubações e tudo mais, com certeza você vai ter ganhos muito maiores, mas acho que esse que você disse é o beabá, né? Acho que a pessoa tem que dominar primeiro o beabá, depois a gente vê como é que a gente consegue mais ganhos. Então, muito obrigado aí, foi muito legal. E, pessoal, lembrando que nós temos o link aqui para as perguntas, já temos algumas perguntas que chegaram, né? Quem, por gentileza, aí puder acrescentar mais alguma pergunta, acho que seria interessante. Patrícia, você está me ouvindo aí? Você está com algumas perguntas em mãos? Tá. Eu estou te ouvindo bem, sim, Henrique. E eu estou com algumas perguntas aqui para o professor. Então, vamos lá, né? Vou falar com o professor agora. Boa noite, professor, mais uma vez. Boa noite a todos que estão ouvindo aí, né? E a primeira pergunta que nós temos aqui é do Gustavo Pimenta. É do curso de agronomia da UFO, né? E ele pergunta o seguinte: professor, como estimar a produção em quilos de massa seca por hectare por ano de um rotacionado a ser construído apenas com dados de clima, regime pluviométrico, variedade da forrageira, fertilidade e adubação? Como, por exemplo, 50 quilos de nitrogênio por hectare por ano. Tudo bem. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Essa estimativa de produção, aí é onde que começa a complicar as coisas, tá, Henrique? O Henrique falou que parece ser muito simples, né? Mas não é, né? O manejo do pastejo é simples, mas o planejamento ele é muito mais complexo. E quando nós fazemos o planejamento o nosso planejamento forrageiro dentro da fazenda, é importante a gente entender qual que é o potencial da minha cultura que eu tenho lá. Chama de cultura, tá? O meu capim. Qual é o potencial da minha cultura, meu capim? Qual é a minha condição do meu solo? Como que é a fertilidade? Eu tenho 2 ppm de fósforo lá no meu solo, tem 2 mg por decímetro cúbico, ou eu tenho 10 mg por decímetro cúbico, ou eu tenho 50 mg por decímetro cúbico. Eu tenho potássio com 10 mg por decímetro cúbico, ou eu tenho potássio com 100 mg por decímetro cúbico. Como que está a matéria orgânica? Como que chove nessa região? Chove 2.000 milímetros, chove 1.400 milímetros. Então, existem trabalhos realizados, inclusive com modelagem, onde que esses trabalhos eles consideram todos esses fatores que eu estou falando para vocês. O potencial genético da cultura, o potencial do solo, a chuva, o fertilizante. Então, quando a gente... eu vou dizer, como que eu faço, né? Como que eu monto um planejamento forrageiro dentro de uma fazenda? Eu procuro entender esses fatores, entender o potencial da minha cultura dentro dessas condições que me são fornecidas, e aí eu começo a estimar essa produção. Então, isso você consegue como? Para quem não tem muita experiência, é lendo, né? Procurando trabalhos publicados e vendo o potencial dessas culturas de acordo com as condições que foram colocadas. Como a gente que já trabalha há algum tempo com isso, a hora que eu monto essa matriz em uma planilha de Excel, eu já consigo fazer uma estimativa da minha produção de forragem durante o ano. Consigo fazer isso. Agora, você só consegue fazer isso tendo essas informações do potencial dessa cultura com base nesses parâmetros que eu estou te passando.
Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Essa pergunta é do Pedro Oliveira Marques, né, do curso de Agronomia da UNA de Uberlândia. E ele quer saber como que foi a sua experiência na Nova Zelândia. Ele disse que quer conhecer um pouco mais sobre o assunto. Como que você trabalhou lá e como que conseguiu esse trabalho. Ele disse que pretende realizar uma pós-graduação na Nova Zelândia e gostaria de saber como é o mercado agrícola por lá. Tá. Pedro, eu acho que talvez eu não vou investir tanto tempo em te explicar isso aqui agora. A gente pode conversar por e-mail, né? Meu e-mail vai estar à disposição aí. Mas, para quem quer trabalhar com manejo de pastagem, não tem lugar melhor para aprender isso do que na Nova Zelândia. Lá eu trabalhei com os melhores pesquisadores do mundo em manejo de pastagem. Foi lá que eu aprendi um pouco do que eu sei hoje, né? Lógico que eu devo muito também aos meus orientadores de mestrado, de graduação, de mestrado e doutorado aqui no Brasil, mas um diferencial muito grande foi ter tido esse trabalho no exterior, que abriu muito a minha mente aí para estudar a ecofisiologia de planta forrageira, que eu aplico isso hoje no dia a dia de fazenda, no dia a dia do manejo. Acho que fica melhor talvez eu conversar isso por e-mail com ele ou por WhatsApp, enfim. Patrícia, acho que seu microfone está mudo aí, né? Eu posso fazer a próxima pergunta aqui, sem problemas. Consegui, desculpa. Imagina. Deu um probleminha aqui, não estava conseguindo abrir o áudio, mas eu consegui. Mais uma pergunta aí do Gustavo, da agronomia da UFO, né? Professor, como realizar o primeiro pastejo na formação? Considerando que todos os pastos virão na mesma altura. Muito bom. O Gustavo ele faz pergunta boa porque ele é meio orientado aqui em Uberlândia, então ele é um excelente aluno. Parabéns, Gustavo, aí pelas perguntas. Essa é uma pergunta difícil, né, que os produtores fazem para a gente. Nossa, e aí, professor? Chegou tudo de uma vez, e aí o que eu faço? Está tudo pronto. E isso acontece tanto na formação, Gustavo, na formação do pasto, e isso acontece também agora na primavera, tá? Eu consigo corrigir isso de duas formas. Uma é com adubação, tá? Lá na primavera, ao invés de eu adubar todos os pastos, eu adubo alguns. Eu adubo, por exemplo, 20% dos meus pastos no meu rotacionado. Esses vão chegar primeiro, tá? Então eu venho e adubo 20%, depois daí uns dias eu adubo mais 20%, eu consigo criar um gradiente de altura desses pastos para eu conseguir manejar. Ah, não, eu não tenho como adubar, eu tô sem dinheiro, não tem jeito, e vai chegar tudo junto, sim. O que eu faço? Pastejo rápido. Você troca o gado rápido de pasto. Imagina que você tem lá, sei lá, 10 rotacionados, 10 divisões. Troca o gado de manhã, troca o gado de tarde. Troca de manhã, troca de tarde. E aí você vai, com o tempo, você vai criando esse gradiente de altura entre os pastos. Então isso vale tanto para a implantação quanto para o início da rebrotação na primavera. Ok? Ok. Nós temos aqui uma pergunta do professor Paulo Henrique, né, que está acompanhando aí junto. Da parte do Frederico Assunção, que é produtor de gado e sistema rotacionado, ele está perguntando: existe uma lotação máxima pensando em comportamento animal, sodomia, brigas, ou mesmo compactação, pisoteio de pastagem? Muito bom, só pergunta boa hoje. Coisa boa. Olha só, pessoal, é interessantíssimo essa questão de comportamento digestivo, de comportamento animal, né? Comportamento de grupo. Quando a gente considera projetos intensivos de produção, a gente trabalha aí, já vi projetos de trabalhar com 10 cabeças, 12 cabeças por hectare, né? Então, se eu tenho, vamos pensar em 10 cabeças por hectare, e eu tenho uma área de 50 hectares, que não é uma área muito grande, eu tenho 500 cabeças, são 500 animais. Então, quando eu tenho isso, eu posso começar a ter problema comportamental. Problema de sodomia, por exemplo, esse é um problema, mas eu vejo outros problemas mais relacionados a lotes grandes, que é a questão da dominância. Tem animais que são animais mais fracos, muitas vezes os lotes não são bem divididos. Esses animais mais fracos, eles têm dificuldade em consumir suplemento, eles têm dificuldade em consumir água, e inclusive dificuldade em consumir pasto.
Então, o que a gente vê na prática hoje, e também em dados de pesquisa, é que nesses sistemas mais intensivos de produção, o ideal é trabalhar com lotes de, no máximo, 300, 350 animais. Tá? Pensando no comportamento. E a compactação? Não há problema de compactação. Você pode colocar 1000 cabeças por hectare. Não há problema de compactação, desde que meu pasto seja bem manejado. Obviamente que a compactação ela vai acontecer onde? Né? Vamos pensar num pasto irrigado, por exemplo. A compactação ela vai acontecer na área de malhador. Por quê? Porque a área de malhador não tem capim. Se não tem capim, não tem raiz. Se não tem raiz, tem compactação. Já dentro do pasto não tem compactação. A raiz é um escarificador natural. Então, quando a gente coloca grandes lotes de animais em um pasto, não há compactação desde que eu tenha esse pasto bem manejado. Se eu tiver forragem para ser consumida por esses animais, imagine que o que tem acima do solo, eu tenho abaixo em raiz, descompactando o solo, entrando nesse solo, descompactando. Então, não há problema de compactação, exceto nesses pontos de malhador, no trilho do gado, na beira da cerca, nesses pontos, sim. Nesses pontos há problema de compactação. E aí tem que tomar um pouco de cuidado também, principalmente em áreas irrigadas, em solos com solos um pouco mais pesados, né, com teor um pouco maior de argila. Se a gente for lá para solo de 50, 60, 70 de argila, aí esse solo pode compactar mais. Já solo arenoso, gente, pode ficar tranquilo, não compacta solo. Sabe onde que compacta solo? O que compacta solo é baixa lotação. Compacta solo é pasto rapado. Se eu tenho pasto rapado, isso sim compacta solo, porque a minha planta não tem capacidade radicular de descompactar. Tá? Obviamente que podem, eu vou repetir de novo e enfatizar, falar pela terceira vez, que podem haver pontos de compactação isolados dentro desse pasto, que são os pontos onde o animal caminha, pontos de aglomeração. Tá? Pontos onde que muitas vezes não tem capim. Vamos lá para mais uma. O Eduardo Martins da Silva, do curso de agronomia da UEG de Ipameri, está perguntando, professor, silagem de capim é uma boa alternativa para o período de seca? Muito boa. Muito, mas muito boa. Eu acho que hoje, pensando na seca, talvez seja uma das melhores opções que nós temos para volumoso para esses animais na época da seca é a silagem de capim. Eu estou dizendo do ponto de vista de estratégia, tá? Não é do ponto de vista nutritivo. Obviamente que silagem de capim não se compara com uma silagem de milho, por exemplo. Mas, estrategicamente, se eu considerar que o meu capim ele produz muito na época das árvores, está produzindo demais. Se eu adubei ele, então, aí ele produz muito. E por algum motivo, muitas vezes, eu estou errando no manejo, meu capim vai passar, o que eu faço? Silagem dele. Guarde esse capim para ser utilizado na época da seca. Existem fazendas que plantam capim exclusivamente para a produção de silagem. Eu conheço várias dessas. Mas eu também posso utilizar o capim que eu tenho lá no pasto, o excedente, pego uma máquina, vou lá, corto ele e reservo para seca. Obviamente que é interessante trabalhar com capins de crescimento um pouco mais respeitoso, trabalhar aí com os pânicos, capim elefante, por exemplo, mas é uma excelente saída para alimentar esses animais na época da seca. Especialmente nessa época que nós estamos agora, a época de transição das secas para as águas. Professor, nós temos outras perguntas, mas o nosso tempo já não dá mais, né? Então, assim, agradeço mais uma vez aí pela sua disponibilidade. Agradeço aí aos demais colegas. Estamos agora em 110, né? O pessoal está ativo aqui. Agradeço pelas perguntas, pessoal. Peço desculpas sinceras por não respondermos todas, né? Mas a gente tem um tempo controlado aqui. Professor, se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu gostaria de novo de agradecer a UNA aí pelo convite, a professora Poliana, por ter me convidado. Foi um prazer estar nesse momento aqui, falando do que a gente trabalha e do que a gente gosta de fazer, né? Eu sou apaixonado por manejo de pastagem, por isso que eu faço. As perguntas que não puderam ser respondidas, quem quiser mandar para mim por e-mail, vai ser um prazer estar respondendo. Eu fico à disposição. Pode ser por e-mail ou pelo Instagram. A gente acessa lá e vai estar respondendo. Eu agradeço a oportunidade e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Leandro, mais uma vez de coração. Eu, em nome do curso de agronomia, em nome da UNA como um todo, muito obrigada.
Tenha uma boa noite e eu espero que em breve a gente volte a se encontrar em momentos como esse. Tomara que de forma presencial, né? Que é sinal que esse vírus foi embora. Ou pelo menos que a gente arrumou alguma solução. Mas muito obrigada, um grande abraço, viu?